Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Então, vamos gravar esse vídeo, né? Com a aula de hoje, para os irmãos que não foram puderam ir para a escola hoje, devido à chuva. Hoje parou, agora, né? Parou um pouquinho a chuva. Gente, eu tô aqui na minha área, tá? Não estranhe a bagunça. Ali tem um cachorro, ali tem uns gatos. Mas é assim mesmo. Amém? Então, sem perca de tempo, vamos começar a aula. E eu queria logo dizer para vocês que não vai ser assim a aula completa, mas pelo menos o resumo do básico, para a gente não ficar atrasado, porque a aula da semana passada, né, a gente não teve, mas eu acho que eu vou gravar também, né, a outra aula, para vocês, que aí a gente fica tudo em dia, é melhor, né, já que a gente pode lançar mão dessa ferramenta, que é o vídeo, então vamos fazer isso. Então, irmãos, estamos nessa revista em defesa da fé cristã, sempre tendo isso em mente, porque a gente está falando sobre heresias e estamos falando de uma área da teologia, que é a apologética, a apologia, que quer dizer, barulho de vez em quando, gente, estou aqui perto da rua, tá bom? Que quer dizer a defesa da fé cristã. É defender o que nós cremos. Isso é necessário. Inclusive, cada cristão ele tem que ser um apologeta da sua fé, tem que saber defender a sua fé. Inclusive, também os apologistas dentro das igrejas são muito importantes, são eles que impedem, que barram as heresias de entrarem dentro da igreja e contaminar a doutrina, certo, gente? E para quem não sabe, nós temos uma doutrina estabelecida, a Assembleia de Deus, ela tem uma declaração de fé. Aqui está tudo que nós cremos sobre tudo, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a natureza da igreja, sobre tudo está aqui. Tem muita gente, como eu mencionei hoje na escola bíblica, que está na Assembleia de Deus, mas não sabe que se você é assembleano, você é trinitariano, e se você é assembleano, você é pré-tribulacionista. Então, tem pessoas que não sabem. Pode até ser que chegue alguém na nossa igreja e suba no púlpito pregando outra coisa. Pregando, por exemplo, o pós-tribulacionismo ou o mesotribulacionismo, mas nós somos, por doutrina, pré-tribulacionista. Ou seja, nós cremos que vai acontecer o arrebatamento antes da tribulação e antes da segunda vinda. Enfim, isso é importante, irmã Angela? É muito importante. Vou dar um exemplo. Na internet hoje, por causa principalmente agora da segunda vitória do Trump, tem muita gente dizendo que Trump é o anticristo, sei lá o quê, que ele já vai começar a fazer um acordo com Israel, fez um acordo com Israel. Mas, gente, quem conhece a história do Oriente Médio sabe que Israel já fez muitos acordos com muitos países ali em volta, e nenhum daqueles acordos é o acordo que fala em Apocalipse. O acordo em específico que fala, que é o da tribulação, que vai fazer com que o templo seja construído, é o acordo que vai acontecer no período da tribulação. E para esse acordo acontecer, é necessário estar na tribulação, ou seja, isso vai ser depois do arrebatamento. O acordo com Israel já é depois do arrebatamento. O arrebatamento acontece, depois acontecem todas essas coisas. Então, a gente não vai estar aqui para ver, certo? Então, qualquer acordo que o Trump faça com alguma nação lá do Oriente Médio, ou o próprio Israel, não é o acordo de paz que vai possibilitar a construção do templo, tá? Ali onde está a mesquita de Omar. Então não tem nada a ver, tem um monte de gente pregando heresia. Então isso aqui é só um exemplo que eu quero dar para vocês. Nós não cremos nisso, nós não estamos na tribulação. Tem muita gente pregando isso. Mas nós, que somos pré-tribulacionistas, não cremos assim. Então, gente, vamos lá. A nossa lição de hoje, ela é sobre a Trindade. A Trindade, ó, se você ver. A Trindade é uma doutrina cristã que define Deus como 3 pessoas. Essa imagem aqui é da ocasião narrada no Evangelho de João,
aonde conta, né, o batismo de Jesus, tá bom? E no batismo de Jesus, diz a palavra do Senhor que veio uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me compraz. E ao mesmo tempo a pomba, ó, aqui significando o Espírito Santo, veio sobre Jesus. O que é isso aqui? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer o encontro das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui nos mostra que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas em uma, né? Três pessoas em uma, mas distintas ao mesmo tempo. Distintas, separadas. Três em um, mas separados. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem também. Quando nós estudamos a Trindade, nós temos que ter consciência que nós estamos diante de um grande mistério. Então, é impossível ao homem compreender e explicar a Trindade assim de forma plena. A gente explica da melhor forma que a gente consegue entender. Da forma que a gente entende que a Bíblia nos explica. Aliás, tá certo? Mas não é uma explicação assim que vai sanar todas as nossas dúvidas, porque a Trindade, ela é um mistério. Tá bom? Então, vamos começar. O texto áureo, acompanhei na sua revista. O texto áureo diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós estamos vendo aqui? Os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Está em Mateus 28, 19. Então, nós temos que ir por todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só no nome do Pai, não só no nome do Filho e não só no nome do Espírito Santo. Mas perceba que aqui você tem os três, certo? Iguais, os três no mesmo patamar. Só um minuto, gente. Então, a verdade prática diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. De novo, desde a eternidade, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Vamos para a leitura bíblica em classe. Mateus 3, 15 ao 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos lá, introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos no período apostólico reconheciam seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. O que ele está querendo dizer aqui? Duas coisas muito importantes. A primeira, que você não precisa ser um teólogo para você estudar a Trindade e você entender que a Trindade é como a gente está dizendo que ela é. Ela se mostra assim por toda a Bíblia. Gente, tem uma coisa que eu sempre digo, que é o seguinte: existem muitas denominações por aí, mas eu, particularmente, eu só estou na Assembleia de Deus, quer dizer, só não, né? Um dos motivos pelo que eu estou na Assembleia de Deus é que ela professa uma doutrina mais, que está mais de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Ainda é a Assembleia de Deus, tá bom? Então, se você ler a Bíblia, você vai perceber isso aqui que a gente está falando. Não precisa você ser um teólogo para você perceber
que Deus é um só em três pessoas distintas, tá bom? E que essas heresias que nós vamos citar aqui, 2 heresias somente hoje, elas não foram criadas agora, não são recentes, elas estão aí em vigor desde o 1º século, se não me engano, né? O unicismo, que nós vamos falar, e o unitarismo, tá bom? Não é coisa de hoje, é coisa que Paulo já lutava contra isso, João já lutava contra isso. Então são heresias que vigoram até hoje. Vamos lá, o ponto 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristãos. Vamos enfatizar o que é monoteísmo, irmãos. O que é monoteísmo? Mono é de um, certo? Então, monoteísta é a pessoa que adora só um Deus. Os judeus, do Antigo Testamento, eles se diferenciavam pelos outros povos ali, daquelas regiões onde eles habitavam, né? Porque eles adoravam somente um Deus. Os outros povos eram politeístas e adoravam outros deuses, aliás, demônios, né? Mas o povo judeu adorava somente um Deus, o Deus Yahvé. Aí, continuando, as escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Inclusive, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Existe uma heresia, acho que foi Marcião que ensinava isso, que o Deus Marcião foi um cristão, né, herege. Ele era cristão no princípio, mas depois ele descambou para a heresia. Ele começou a ensinar que o Deus do Novo Testamento, Jesus, não havia sido enviado pelo mesmo Deus do Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento era mau, o Deus do Antigo Testamento era sanguinário. Então, o Deus do Novo Testamento não era o mesmo Deus do Antigo Testamento, entendeu? Isso é uma heresia, porque a Trindade são 3 pessoas, né, distintas, é um só Deus em 3 pessoas distintas, e Jesus é uma delas. Então, sim, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Mas vamos lá. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Estou no ponto 1, tá? Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho sozinho e ao Espírito Santo sozinho. Cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, as 4 consoantes do nome divino. YHWH, o Yud Re Vav Re, né? Que quer dizer Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os judeus, quando adoravam a Deus, adoravam Yahvé, eles não tinham a noção de que eles estavam adorando aos 3. Porque o judeu, até hoje, ele é monoteísta. Ele adora somente ao Deus Yahvé, ou a Adonai, ou a Hashem, ou, enfim, né? Qualquer um desses nomes aí que eles chamam para não falar o nome de Deus. Mas os judeus são monoteístas, inclusive eles dizem que os cristãos são politeístas. Eles nos acusam de sermos politeístas, porque nós dizemos que Deus é uma trindade, 3. E eles dizem que Deus é só um, o Deus
que se apresentou para eles. Claro, no Antigo Testamento não havia a revelação completa de Deus. Se você ler a Bíblia toda, você vai perceber que ao longo da Bíblia, a revelação de Deus, ela é sistemática, né? Ela é homeopática, vamos dizer assim, né? É aos poucos. Então, lá no princípio, em Gênesis, o Senhor se revelou como Deus, né? Um Deus sozinho, e é assim que eles creem até hoje. Vamos continuar. Eu estou na letra C do ponto 1, tá bom? O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6:4. Essa é a principal oração dos judeus. É a confissão de fé do judaísmo. Que no original é assim: Shema Israel, ouve Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Erra, né? Então, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é só um. Olha só, a principal oração deles é dizendo que Deus é só um, é nisso que ele crê, tá? Que eles creem. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra Erra, né, traduzida como o único, indica uma unidade composta. E é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Deixa eu explicar isso aqui, gente. Olha, a oração dos judeus, que diz que Deus é só um, vou repetir, ela é assim no original. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve Israel, o teu Deus é o Senhor, o teu Deus é único, né? E esse único, essa palavrinha único, em hebraico, é errar, certo? E essa palavra é a mesma palavra que é usada para afirmar que mulher e marido são ambos uma só carne, lá em Gênesis 2:24. Ou seja, quando você vai ler Gênesis 2:24, que você encontra esse versículo, né? Que o marido e mulher serão ambos uma só carne, é a mesma palavra usada na confissão de fé dos judeus para dizer que Deus é único. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode ter uma noção dessa questão da Trindade. Marido e mulher são dois numa só carne, mas continuam sendo dois, mas são um. A Bíblia diz que são um, mas são dois. Numa só carne, se transforma em um, mas são distintos, são dois. Entendeu? Mesma palavra usada para falar sobre Deus, quando diz que ele é único, errar, certo? Então, mais uma prova, isso aí é uma prova de que Deus, ele não é uma só pessoa, ele é 3 em 1. Então, o termo errar em Deuteronômio indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Deixa eu tirar o som desse celular. Ponto 2. A evidência do Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como nós, plural, olha aí. Gênesis 3:22, e o Senhor disse, eia, desçamos. O Senhor não disse, eu descerei, desçamos. E confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro. E em Gênesis 11:6 e 7, ele diz, e não para por aí. Em Isaías 63:8-14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Yahvé e com o anjo de sua face. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha só, no primeiro ponto, o pastor, ele veio nos apresentar sobre a crença dos judeus, que eles creem que Jesus é só um. No entanto, ele provou com a palavra errado, que essa palavra não significa
único como os judeus falam, mas significa mais de um. Tanto é que ela é usada, né, para ilustrar a situação do casamento. Quando diz que os dois serão ambos, né, serão dois em uma só carne. A mesma palavra que é usada para essa situação dos dois em uma só carne é usada para falar sobre Deus, a natureza de Deus. E aqui no ponto 2, ele está dizendo que há evidências, né, da passagens que são evidências do Antigo Testamento de que Deus não é só um, Deus é mais do que um. Vamos ler essas passagens porque são importantes. Pega aí a sua Bíblia. Vamos ler elas na Bíblia. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Certo? Ok. O importante do versículo é essa palavra façamos. Ou seja, quando Deus foi criar o homem, ele não disse eu farei o homem. Ele disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vocês entenderam? Façamos está no plural. Deus está falando com alguém. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. De novo, Deus falando no plural. Se Deus fosse só um, ele diria, eis que o homem é como eu, sabendo o bem e o mal, conhecendo o bem e o mal. Mas não, Deus não fala isso. Deus fala, eis que o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal. Por que esse versículo, gente, é tão importante? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que nesse versículo aqui, Deus estava falando com os anjos, não era com ele mesmo. Era com os anjos, certo? Só que no jardim do Éden, quando Satanás foi tentar Eva, né? Ele disse, coma aí esse fruto aí que você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Entendem? Quem conhecia o bem e o mal, quem era o detentor de toda a sabedoria, é Deus, não são os anjos. Né? Satanás disse, coma essa fruta aí, que você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Certo? Então, a tentação de Satanás em cima de Eva, né, foi essa, que ela seria como Deus para conhecer o bem e o mal. E aqui, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, o Senhor diz, eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Deus estava falando com os anjos? Não, os anjos não detêm todo o conhecimento do bem e do mal. Quem tem todo o conhecimento é Deus. Então Deus estava falando com as outras pessoas da Trindade que também são Deus, que também conhecem, têm todo o conhecimento do bem e do mal. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Vocês entenderam? Isso comprova que Deus não estava falando com os anjos, estava falando com as outras pessoas da Trindade. Aí a gente vai agora para Gênesis 11, 6 e 7. Todas essas passagens nós lemos na igreja hoje, na classe. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 6 e 7. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isso é o que começamos a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, novamente, Deus fala no plural, ele não fala, eu vou descer e vou confundir a língua deles, para eles não entenderem o que eles estão falando. Não. Ele disse, desçamos e confundamos. Novamente, Deus está falando no plural, certo? Então, essas são algumas das provas do Antigo Testamento de que Deus é mais de um, como nós
cremos. Aí vamos lá para o ponto 3. Revelada no Novo Testamento. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Pronto, isso aqui é importante, tá? Aqui está o cerne da lição. Nós cremos que a trindade em si mesma consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Ponto A. A trindade em si mesma. A base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Mateus 28:19, que foi o que nós lemos na leitura bíblica em classe, que diz assim, vou repetir, Mateus 28, né? 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3. Na distribuição dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Vamos ver. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Primeira Coríntios 12, 4 ao 6 diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. De novo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E por aí vai. Mas o que a gente está querendo ressaltar aqui é o seguinte. Perceba que quando ele diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. Aí depois ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que... Não, perdão. 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aí depois ele diz, a manifestação do Espírito é... Gente, eu volto sempre para esse versículo. Bom, a diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo, diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o importante dessa passagem, não sei se vocês perceberam, é que a gente cita o Espírito Santo, ele cita o Espírito Santo, ele cita o Senhor, né? Ele diz que o Espírito é o mesmo, depois ele diz que o Senhor é o mesmo, depois ele diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Perceberam? Primeiro, se você ler os versículos, você vai perceber, né? O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus é o mesmo, certo? O Espírito Santo, o Senhor, que é Jesus, e o Deus, que é o Deus Pai. Então, ele cita os 3 aqui, na distribuição dos dons. Vamos lá. Continuando. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas, que revelam a trindade. A trindade dos credos. A trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade da mesma substância, embora distintas. Vamos por partes. Vamos lá para a bênção trinitária. 2 Coríntios 13, 13, que nós também lemos em classe. Inclusive, algumas pessoas foram ler na classe e não tinha a bênção trinitária completa na Bíblia. Gente, se na Bíblia de vocês não tiver, procurem outra Bíblia, tá certo? Comprem outra Bíblia. Deixa eu dar uma dica para vocês. King James atualizada não é King James, tá bom? E nem a Bíblia da Elaine, né? A Bíblia da Elaine era King James atualizada. E não tinham a bênção apostólica, não tinha. Vamos lá. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13.
2 Coríntios 13:13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, é a bênção apostólica. A bênção apostólica, você vai encontrar ela em quase todo o final das cartas, principalmente as cartas de Paulo. Paulo gostava de terminar suas cartas com a bênção apostólica. Então, aqui em 2 Coríntios 13:13, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Em algumas cartas que Paulo vai dar a bênção apostólica, Deus vem primeiro, depois vem Jesus, o Senhor, depois o Espírito Santo. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus veio antes. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o Espírito Santo. Ou seja, numa ordem diferente, né? Diferente assim das outras que ele escreveu. Aí você pode perguntar, como o irmão Marquinho perguntou, né? Que alguém tinha perguntado para ele se tinha problema isso de, na bênção apostólica, falar de Jesus primeiro e depois de Deus. Ou será que Paulo se enganou e falou Jesus primeiro antes de Deus? Gente, tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro nessa lição, que é muito interessante, porque nós não somos católicos, né? Eu acho que são os católicos que têm mais essa coisa de dizer a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Você já falou assim? Você já usou essa expressão? A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Gente, não existe isso. E isso os crentes da igreja primitiva já tinham consciência disso. Tanto é que está aqui, Paulo deixou escrito na bênção apostólica. Quando ele foi dar a bênção apostólica, aqui ele fala primeiro a graça do Senhor Jesus Cristo. E por que a graça do Senhor Jesus Cristo? Porque lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, a graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo. Então, quase sempre quando ele falar em Jesus Cristo, o Senhor, ele vai falar sobre a graça e a misericórdia. Mas, voltando ao que a gente estava falando, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo não existe uma hierarquia. Não existe isso de um ser subordinado ao outro. Tem pessoas que têm essa impressão porque Jesus orava ao Pai. Então acham que Jesus é inferior ao Pai. Jesus é menor do que o Pai. Porque Jesus resolveu dar honra ao Pai quando ele estava aqui. Né? Como naquela passagem de Filipenses, que diz que Jesus se humilhou, né? Até a morte e morte de cruz. Ele não teve, por usurpação, querer ser igual ao Pai. Mas ele não teve, por usurpação, querer ser igual ao Pai. Mas a Bíblia fala isso porque ele estava na carne, estava como ser humano. Ele tinha que morrer como ser humano para pagar pelos nossos pecados. Mas ele não agiu como Deus, não usou o poder de Deus que ele teria. Você se lembra que quando Jesus ele estava perante Pilatos, ele disse para Pilatos: olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai aqui, e ele mandaria miríades de anjos para me socorrer. Não ia acontecer nada, só que eu não vou fazer nada. Por quê? Porque para essa hora eu vim. Foi para morrer desse jeito que eu vim. Foi para esse sacrifício que eu vim. Foi para esse momento que eu vim. Né? Então Jesus ele tinha consciência disso, mas ele tinha poder, sim. Ele tinha consciência disso, que ele tinha poder. Mas ele não, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus nos seus dias da carne, porque ele tinha que cumprir uma missão. Outra coisa, quando a Bíblia fala isso, ela está comparando Jesus a Satanás, porque Satanás também era um filho de Deus, né? E ele sim teve por usurpação ser igual a Deus. Ele planejou colocar o seu trono acima do trono de Deus. E todos sabem que o Senhor lançou ele lá de cima para baixo e para lá ele não volta nunca mais.
Então, o Senhor Jesus, ao contrário de Satanás, que foi desobediente, que foi rebelde, né? E levou o homem também à rebeldia, ao contrário disso, a Bíblia afirma o tempo todo que Jesus foi sem pecado, foi obediente até a morte, e a pior morte da época, que era a morte de cruz. Então, ele soube ser humilde, veio ensinar a humildade, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus como Satanás. Então ele era o Cordeiro de Deus que morreu imaculado sem pecado, ok? Mas Jesus, antes de vir para a Terra, antes de encarnar para morrer por nós, ele é igual ao Pai. Existe um versículo que eu não estou lembrado agora, no Evangelho de João, que Jesus fala, quando ele está perto, né, da sua paixão, ele diz: Senhor, glorifica-me agora, com aquela glória que eu tinha contigo. Né? Ele está falando da vida dele junto com o Pai, da glória dele antes de vir para a Terra. Mas, gente, por toda a Escritura, o que eu estou querendo falar aqui, passar para vocês, é isso, que por toda a Escritura, quando a gente lê, a gente não vê essa hierarquia. Não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade. Não existe um que é maior do que o outro, não existe um que manda no outro, não existe um que é menor do que o outro. O Espírito Santo não é menor do que Jesus, e não é menor do que o Pai. Jesus não é menor do que o Espírito Santo e não é menor do que o Pai. Os três são um. Trindade é um só Deus subsistindo em três pessoas. Ok? E os três são iguais. Então lembre disso. Não existe esse negócio de dizer a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Não. Quando você fala Deus, você está falando com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Quando você ora a Deus, você ora ao Pai, ora ao Filho e ora ao Espírito Santo. Ok? Então, que isso fique bem claro, gente. Não há hierarquia entre as pessoas da Trindade, nem subordinação, ou seja, não tem um que tem que obedecer ao outro. Jesus fez isso para demonstrar humildade, nos ensinar humildade, certo? Mas ele é Deus, Jesus é Deus. Tá bom? Eu não preciso nem falar também do Espírito Santo, né? O Paracletos, que na verdade, a tradução disso do grego mesmo, é que ele é a presença auxiliadora. O Espírito Santo é o Consolador, a presença auxiliadora. Ele é uma pessoa, tem personalidade, tem atributos que caracteriza uma pessoa, ou seja, ele se entristece, ele tem poder e ele até mata. Lembrem? Vocês lembram no livro de Atos, no caso de Ananias e Safira? Quando Pedro perguntou, ele perguntou a Safira, por que vocês se mancomunaram para mentir para o Espírito Santo de Deus? E ali mesmo eles morreram, né? Porque o Espírito Santo os matou. Pois é. Então mentiram para o Espírito Santo, que é Deus. Certo? Então é isso, gente. Era isso que eu queria falar sobre a bênção apostólica. Tá bom? Então Pai, Filho e Espírito Santo são um só. É assim que nós cremos. Vocês entenderam? Vamos lá para o ponto 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade. O unicismo e o unitarismo. Vamos falar só essas duas heresias. Ok? Continuando. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição, trataremos do unicismo. Unicismo, gente, também era conhecido como monarquianismo, modalismo, sabelianismo ou patripacianismo. Essa palavra patripacianismo é interessante porque eles eram chamados assim, porque eles diziam que Deus havia morrido na cruz. Não era Jesus, era Deus que tinha morrido na cruz. Né? Isso é uma heresia, gente. Eu tô olhando aqui no meu papel da Escola Bíblica de hoje, eu tô lembrando que, aliás, estou vendo aqui, eu não falei do nome Elohim. Deixa eu dar uma pausazinha para explicar. Lá no ponto 1,
né, que a gente falou dos judeus, quando nós falamos dos judeus, eu esqueci de dizer que a primeira frase da Bíblia, isso é muito interessante. Antes da gente falar dos unicistas, a primeira frase da Bíblia, qual é? Lá em Gênesis. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus, essa palavra Deus, no primeiro versículo da Bíblia, no original, é Elohim, Elohim, ou Elohim. E por que é interessante observar essa palavra? Porque essa palavra, gente, ela está no plural, no original. Né? Eu sempre dou o exemplo para as pessoas entenderem, para saber o que é plural no hebraico. Vou dar um exemplo. A palavra Cohen, Cohen, K-O-H-E-N, ou é H-E-M? Bom, a palavra Cohen é sacerdote, em hebraico. E o plural de Cohen, que é sacerdotes, no hebraico, é Kohanim, termina com I e M. A palavra malar, M-A-L-A-R, no hebraico, malar, é anjo, ou mensageiros. E o plural de malar, no hebraico é malachim, M-A-L-A-H-I-M, entendeu? O plural no hebraico termina com in, I e M. Então, Kohanim, sacerdotes, malachim, anjos, e Elohim, entendeu? Elohim vem de Eloá. Eloá é um adjetivo no hebraico. Mas aqui ele veio no plural. Nas Sagradas Escrituras, na primeira frase de Gênesis, ele veio no plural. Então, Elohim não é nome, é o plural do adjetivo Eloá. Mas ele veio no plural, Elohim. Então, o primeiro nome de Deus na Bíblia, a forma como Deus se apresenta, na primeira linha das Sagradas Escrituras, é com uma palavra no plural. Então, isso é muito interessante, gente. Tá bom? Eu esqueci de falar isso, mas isso é muito importante, tá? Para nós que cremos dessa maneira. Agora vamos para o unicismo, tá bom? Vamos lá. Unicismo, eu estou no ponto 2. No ponto 1, né? Ó, as heresias contra a doutrina da Trindade. Vamos lá, ponto 1. Estou mais adiante, unicismo. O unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo. Perdão, eu falei no segundo século, mas ele teve início no século III. E é conhecido também como monarquismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Era a pessoa que divulgava essa heresia, né? Sabélio, principalmente. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. Olha só, o unicismo, ele não nega que Pai e Filho e Espírito Santo sejam Deus, não nega. Mas ele confunde as pessoas. Por quê? Porque ele acha que todos os três são um só, em uma pessoa só. Isso é complicado. Por quê? Eu vou já explicar. Ó, essa heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Então, deixa eu explicar para vocês. Porque ele ainda vai falar dos unicistas. Vamos falar logo o que é que diz a nossa declaração de fé? Tá aqui, gente. Nós temos uma declaração de fé. É essa daqui, tá bom? Aqui tem tudo o que nós, da Assembleia de Deus, cremos, né? O resumo de todas as doutrinas que nós cremos. Aqui fala sobre o que nós cremos a respeito dos atributos naturais, morais, o poder de Deus, da Trindade,
morte vicária de Cristo, a doutrina da expiação, sobre o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a constituição do corpo humano, da alma, tá bom? Enfim, todas as doutrinas principais que nós cremos está aqui. É muito interessante a gente ter esse livrinho aqui, gente. E não é nem caro, viu? Se vocês puderem, adquiram. Mas vamos lá, vou ler só um trechinho do que nós cremos. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é só um. Lembra? Mono vem de um. Que Deus é uno em essência ou substância e indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Aí ele vai citar Mateus 28:19. As Sagradas Escrituras claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência, substância em três pessoas, uma só essência e substância em três pessoas separadas, distintas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos, percebe? Igualdade dos três. Onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Mas Deus é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Amém? Então, tem mais coisa aqui, mas a gente não vai ler tudo isso agora. Até porque não dá. Mas vamos continuar aqui. Ponto 2. Eu estou no ponto 2 do 2, viu, gente? Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Ele está querendo dizer que se você for ler a Bíblia atentamente, você vai perceber que o unicismo é uma heresia, que a Bíblia não ensina o unicismo. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. Bom, ele citou aqui o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, que foi essa imagem aqui, gente, que nós vemos no princípio da lição, certo? Essa imagem aqui, tá? O unicista diz que Deus é três na mesma pessoa. Então, ele diz que ele ensina o unicismo, tá, gente? O unicismo ensina que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam todos juntos ali em Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, Deus morreu na cruz. E foi o Espírito Santo que morreu na cruz também. Entendeu? E isso vai contra a palavra de Deus. Com certeza, vai contra toda a palavra de Deus. Certo? Foi o Filho quem veio com essa missão de vir à Terra e morrer por nós. O Filho é o Salvador, o Deus Salvador. Deus Pai é o Deus Criador, Deus Filho é o Deus Salvador e tem o Deus Espírito Santo, Consolador. E nessa figura aqui, nessa passagem, nessa passagem que nós vemos, dessa figura aqui do Evangelho de João, né? Mateus 3, aliás, perdão, irmã, essa passagem citada aqui do batismo de Jesus foi de Mateus 3,15, tá bom? Então, nessa passagem do batismo de Jesus, nós vemos o quê? Jesus na água sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo pousando sobre ele como pomba, e uma voz vindo do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, os três estão separados. Deus se manifestando e o Espírito Santo também ali se manifestando no início do ministério de Jesus. Mas os três estão ali, mas estão separados. Não estão os três dentro de Jesus, como os unicistas querem ensinar. Mas os três estão se manifestando separadamente, você percebe? O Filho sendo batizado, o Espírito vindo como pomba
e o Pai falando, este é meu filho amado, em quem me compraz. Outra prova também que nós temos, que nós podemos mencionar aqui, são as orações que Jesus faz ao Pai. Como é que Jesus ia orar ao Pai se ele fosse, o Pai estivesse dentro dele, se ele fosse o Pai também, naquela ocasião ali? Não, era como se ele estivesse falando com ele mesmo, né? Mas Jesus orava ao Pai. Vamos lá. Continuando. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, é o que eu estou falando. Embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Vocês percebem, gente, a confusão? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no ponto 2 do 2, tem muitas passagens bíblicas para comprovar o que está sendo dito aqui. É bom que vocês deem uma olhadinha, tá certo? Tem muitas passagens aqui, gente. Muitas mesmo. Que podem comprovar o que está sendo ensinado aqui, tá bom? Vocês se lembram quando Jesus falou, se eu não for, o Consolador não pode vir? Pois é. O Espírito Santo só foi derramado no cenáculo depois, né, que Jesus foi assunto ao céu. Então aí o Consolador veio ali no cenáculo, quando todos foram cheios do Espírito Santo, finalmente o Consolador veio, né? Foi derramado cumprindo a profecia de Joel. Aí ponto 3 agora, e último. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Gente, observem que o pastor, o desenvolvedor da revista, né, o pastor Ezequiel Soares, ele está sempre deixando muito claro que essa heresia do unicismo, esse ensinamento, ele não é de hoje. Não é uma coisa que foi inventada agora. Desde o século III, né, depois de Cristo, ele está aí dando trabalho. Vamos lá, ponto 3. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. Essa frase é importante. A vida eterna implica essa distinção. Aí ele vai citar o versículo. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse versículo é muito importante. João 17, 3. Por que é importante, irmã Ângela? Porque o versículo começa dizendo assim, a vida eterna é essa. Isso aqui, gente, está relacionado à salvação. Ou seja, vai ter a vida eterna quem reconhecer Deus por único e verdadeiro Pai e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou. Só aqui ele fala de duas pessoas. Duas pessoas. Né? Então ele não disse assim, a vida eterna é essa, ou seja, vai ser salvo quem crê em Deus. Não é simplesmente assim. Tá? A vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. E por que é importante falar isso com relação ao unicismo? Porque o unicismo ele crê só no Pai. Tudo é o Pai, é o Pai, é o Pai. Entendeu? Não dá glória ao Filho, Jesus Cristo. Não tem ele como Deus. Isso é sério. E aí vamos continuar. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual e que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa.
Gente, deixa eu falar mais alguma coisinha sobre esse versículo aqui. João 17:3, que diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. É importante a gente dizer aqui que o Senhor Jesus, ele disse assim: quem crê em mim e for batizado, será salvo. Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Em outra ocasião, no Evangelho de João, ele falou: quem crê em mim tem a vida eterna, e quem não crê já está condenado. Então, por aí você tira que Jesus é Deus. Porque se esse versículo diz: a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus. Tá? Então, se Deus dá a salvação, Jesus Cristo é Deus. Mas isso aí, gente, é outra coisa. Esse estudo sobre Jesus ser Deus, passe, mas falar assim, não. Esse estudo sobre Jesus ser Deus é outro estudo bastante extenso que é necessário a gente fazer. Mas é muito glorioso. Mas vamos lá. Bom, o que eu esqueci de falar sobre esse ponto 1 do 3. O pastor Ezequiel Soares está querendo dizer aqui, gente, que é importante nós crermos na Bíblia do jeito que ela é. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 5, se não me engano, Jesus fala assim, examinai as Escrituras. Na verdade, ele está falando para os fariseus, né? Ele diz, vocês examinam as Escrituras porque creem que nela vocês têm a vida eterna, né? Mas aí, em seguida ele fala, mas é de mim que as Escrituras falam. E os fariseus não criam em Jesus. Porém, o que eu estou querendo enfatizar é que Jesus diz, examinai as Escrituras, nós temos, irmãos, que crer em Deus segundo as Escrituras. O crente fiel, autêntico, verdadeiro, cristão, ele crê em Deus segundo as Escrituras, não segundo as heresias, não segundo a teologia da prosperidade, entendeu? Porque tem muitos ensinos aí tortos que podem danificar a sua fé. Como eu falei hoje durante a aula, tem muito crente que está dentro da igreja, glória a Deus por isso, mas não conhece, gente, o básico do básico do básico, é necessário a gente conhecer. Nós precisamos adorar a Deus da forma que Ele é, por aquilo que Ele é, pelo que Ele se deu a conhecer. Como eu falei no início, a Trindade é um mistério. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele nos deu, que Ele nos permitiu conhecer sobre Ele. E já é pouco. Então é necessário que a gente faça um esforço para conhecer a Deus como Ele se apresentou nas Escrituras. Entendeu? Para que nós possamos adorar a Deus como Ele é verdadeiramente. E não com distorção de ensinamento. Amém? Ponto 2 do 3. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas? Eu não vou ler, gente. O ponto 2 do 3, o pastor Ezequiel Soares faz uma pergunta. Ele quer saber se você acha que pessoas que são convertidas nesses lugares que ensinam heresias, se elas vão se salvar. Aí eu vou dizer a mesma coisa que eu falei hoje de manhã, não cabe a mim julgar, né? Eu acredito que alguém, quando conhece a verdade, ele sai do meio da mentira. Acredito não que isso é chegadinha. Nunca mais tinha visto ninguém vendendo chegadinha. Vamos lá. Ponto 3 do 3. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Então, o unicismo, ele é considerado, ele é rejeitado desde a igreja primitiva e ele é considerado, gente, uma heresia, tá bom? Olha, o bispo Atanásio, no século VII, ele desenvolveu um credo, o credo de Atanásio, tá? Que foi lido, eu acho, no Concílio de Nicéia, para falar sobre essa questão da Trindade, porque eles tinham esse problema com esses hereges que estavam querendo ensinar esse tipo de coisa, estavam querendo impor para a igreja que Deus não era trino.
Mas Atanásio, que estudou sobre a Trindade, ele passou a vida inteira, foi um dos pais da igreja, Atanásio. Ele passou a vida inteira nessa luta de ensinar sobre a Trindade. Atanásio foi um apologeta, é um apologeta. Então, a gente precisa observar a importância do estudo, da verdade, gente. Porque se não fosse Atanásio, talvez hoje todos nós fôssemos unicistas, entendeu? Ou o unicismo tivesse uma prevalência maior no nosso meio, mas por causa de apologetas, de teólogos, né, pais da igreja como Atanásio, por exemplo, que chegou a fazer um credo sobre isso, né, sobre a Trindade. Embora ele não tenha sido o primeiro a falar sobre isso, Tertuliano foi o primeiro a usar o termo Trindade para explicar a ideia de que a unidade divina existia em 3 pessoas distintas. Mas quem desenvolveu o credo mesmo, né, foi Atanásio no século VII. Então, irmãos, eu estou falando isso porque uma pessoa leva a sua vida inteira, né, ensinando sobre isso, estudando sobre isso, para defender a doutrina correta da igreja, e depois ele morre, ele parte, e aí os seus estudos ficam para quem? Né? Alguém tem que levar isso adiante, alguém tem que continuar defendendo a doutrina. E esses somos nós, gente. Essa revista, ela vem com esse título, Em Defesa da Fé Cristã, é um convite a que todos nós sejamos apologetas da nossa doutrina. Somos nós que precisamos defender essa doutrina. Agora, amém? Então, continuando aqui no ponto 3 do 3, para terminar, diz assim: temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. E aqui, gente, ele está falando porque o maior expoente do unicismo é uma igreja, eu acho que a igreja tem o mesmo nome da banda, né? É o Voz da Verdade, gente. Aquela banda lá que todo mundo tem muitas, todo mundo ama muitas músicas deles, inclusive eu. Tem aquele, para mim aquilo ali é um louvor muito lindo, Além do Rio Azul, né? Além do Rio Azul, que nós cantamos. E aí tem o Escuro também, que a gente já cansou de cantar. E tem, enfim, muitas outras músicas que são lindas realmente, mas esse grupo, ele é unicista. O Voz da Verdade, ele é unicista. Eles creem nessa heresia, né? E isso é um problema. Continuando, a maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina, certo, gente? A gente não está fazendo guerra aqui contra pessoas, mas contra esse ensino, essa heresia, que é uma doutrina desviante. Por que é desviante? Porque ela não dá a devida glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Nós falamos do unicismo, mas no início do ponto 2, ele citou unicismo e unitarismo. Unicismo é isso. São aqueles que creem que Deus é 3 em uma pessoa só. Certo? Não é assim que a gente crê. Nós cremos que Deus é 1 em 3 pessoas distintas, mas iguais. Ok? Isso é diferente. Mas nós não falamos do unitarismo. Nenhum pastor falou aqui do unitarismo. Não sei se ele vai falar na próxima lição. Mas deixa eu falar logo o que é unitarismo. O que é unitarismo? É outra heresia, diferente daquilo que nós acreditamos. O unitarismo, gente, é aquilo em que os testemunhos de Jeová acreditam. Como é que eles acreditam? Eles acreditam que Deus é o Deus criador, que Jesus não é Deus, é só... Eu já ouvi alguns deles dizendo que Jesus foi só mais um profeta, né? Que não é Deus, que não aceitam ele, a gente diga que Jesus tem o mesmo poder que Deus, ou seja, para os testemunhos de Jeová, Jesus,
está muito abaixo de Deus, é muito inferior do que Deus. Então eles tiram a glória de Jesus, tiram a divindade de Jesus, não adoram a Jesus como Deus. E o Espírito Santo para eles não é uma pessoa, não é uma pessoa, ele é apenas uma força ativa, é a força ativa de Deus. E isso está totalmente errado, é totalmente contrário ao que as Escrituras ensinam sobre o Espírito Santo e sobre Jesus, ok, meus irmãos? Então é isso, por isso que nós devemos evitar essas heresias. Inclusive eu disse hoje que a gente escuta muito as pessoas falando, elogiando os testemunhos de Jeová, porque eles saem para pregar aí de porta em porta, debaixo de sol, debaixo de chuva, se bem que hoje chovendo eu não vi nenhum, né? Mas, muito bem. Então, só que eles saem, gente, para ensinar uma mentira. Não interessa se eles têm boa vontade ou não têm. Estão ensinando uma mentira, então é em vão. E o que é pior, gravíssimo, eles tiram toda a glória de Jesus. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele disse, quando ele ressuscitou, que ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus adore todos os que estão no céu, na terra e no inferno, e que todo joelho se dobre diante da presença do Senhor Jesus. Então, Jesus é Deus. Não existe salvação se não crê que Jesus é Deus. Jesus disse isso. Ele disse, aquele que não crê em mim já está condenado. Né? Então, é muito sério, é muito grave essas heresias e nós precisamos, irmãos, combater. Nós temos que saber responder, como a Bíblia diz, temos que estar preparado para responder a todo aquele que vier perguntar sobre a nossa fé. Se alguma dessas pessoas chegar para nós e perguntar por que a gente não crê como eles creem, nós temos que saber explicar. Né? É o mínimo que nós temos que fazer. A conclusão diz assim, a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em trindade. E trindade é em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Aí aqui para fechar, o pastor Ezequiel Soares vem nos explicar, né, vem nos alertar para a gravidade de nós não crermos como a Bíblia ensina. Então nós temos que crer, irmãos, como a Bíblia ensina. Isso é importante, não é uma coisa que você pode ensinar de qualquer jeito, certo? Isso é super importante. Se não fosse, Deus não tinha deixado tudo escrito na Bíblia do jeito que ele deixou. Nós temos que estudar para conhecer essas verdades e para nós podermos ensinar também e podermos defender a nossa fé. Lembramos mais uma vez que o título da lição é Em Defesa da Fé Cristã. E os apologetas, os apologistas que vão defender a fé cristã, somos nós. Amém? É isso aí, gente. Então, esse é o resumo da aula de hoje. Tem muita coisa que eu deixei de falar, muitos versículos que eu deixei de citar, mas em outra aula a gente complementa. Então tá. Paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus.